Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à live do programa de estágio do Hub Nova. Eu sou o João Gabriel. Eu sou a Beatriz. E eu sou a Paloma. Hoje nós vamos estar falando sobre a rotina no Hub Nova. E para você que tem interesse em trabalhar com projetos, fica até o final, acompanha a gente, já manda suas dúvidas no chat, porque agora chegou o seu momento. E agora eu quero convidar a Jessie, que era estagiária do Hub Nova e hoje está no time de TI, para contar um pouco da sua trajetória aqui no Hub Nova. Vem, Jessie. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Geiciane. Faço engenharia de produção. Eu entrei aqui no Hub Nova em 2024. Então, na posição que vocês estão aí hoje, eu já estive na posição dos meninos e agora eu fui efetivada no Grupo Natureza. Então, eu percorri todo esse processo e estou aqui para contar um pouquinho para vocês. Então, como eu tinha dito anteriormente, eu entrei no Hub em 2024, fiquei por volta de 1 ano e 3 meses atuando no Hub, tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, ao todo foram 6. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos que perpassaram por várias áreas dentro do Grupo Natureza. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa como um todo. E durante esse percurso, uma das dificuldades que eu tive, que até se tornou uma força, um benefício que eu adquiri ao longo desse tempo, foi justamente a comunicação com as pessoas. Porque por mais que a gente sabe que é difícil, a gente entende o quanto é difícil quando a gente atua em projetos e lida com diversas pessoas, diversas áreas. Então, essa foi uma das grandes dificuldades. Entender que o seu tempo não é o tempo do outro. Então, isso é um ponto que eu tive que aprender ao longo desse tempo no Hub e que hoje me faz lidar melhor, me faz ser mais comunicativa com as pessoas. E eu acho que eu tive uma grande evolução aqui dentro do Hub. Ver a Geiciane de 1 ano, quase 2 anos atrás, é totalmente diferente. Era uma pessoa mais tímida, uma pessoa que não conseguia falar muito bem em público. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma reunião do projeto com a Squad, em que eu era a líder do projeto, eu quase travei. Como assim eu sou a líder de um projeto em que tem pessoas com cargos maiores que eu? Então, essa mudançazinha de chave na mente da gente foi bacana. Foi legal e me ajudou a crescer muito aqui dentro do Hub. E nesse ano, em abril, eu recebi uma proposta para ser efetivada aqui no Grupo Natureza. Eu ainda tinha um período de estágio, mas me fizeram essa oferta e eu acabei aceitando. Então, hoje eu estou como analista de sistema dentro do departamento de TI, que não fugiu muito dos projetos que eu já estava atuando. A maior parte dos meus projetos foram voltados à implementação de sistemas aqui dentro da empresa. Então, eu já estava ali com um pezinho dentro do TI, então, quando veio essa oportunidade, eu agarrei e estou aqui como analista. Então, eu espero que eu seja um exemplo para vocês e vocês que estão aí assistindo a gente estejam no meu lugar daqui 1 ano, 2 anos. É isso. Muito obrigada pela participação, Jess. É um prazer ter te conhecido na época de estágio. Você é uma inspiração pra gente por ter sido efetivada, tá? Obrigada, pessoal. E é isso, gente. A Jess passou um pouco de como é que foi sua trajetória. E a gente tá aqui também para apresentar isso para vocês, mostrar como é o ser um estagiário em projetos. Né? Eu entrei aqui sem ter muita noção do que era um projeto, mas eu vim na cara e na coragem porque eu queria descobrir outros mundos, descobrir outros meios de atuação e eu amei trabalhar com projetos. O meu projeto em si, eu pude entrar em contato com várias pessoas, entender o que as pessoas fazem, isso é muito interessante, entender o que o outro faz e tentar melhorar o trabalho do outro, tentar fazer com que ele tenha mais produtividade, que ele gaste menos tempo, que seja um trabalho com mais bem-estar, isso é muito importante. Então aqui quando a gente trabalha com projetos, além de ser líder que a gente se desenvolve, a gente tem que se desenvolver com a apresentação, a gente tem que saber mexer com pacote Office, é Excel, é PPT, a gente tem que saber ali se desenvolver, fazer uma apresentação bem apresentada. De início é difícil, fica nervoso, a gente treme, muitas vezes a gente tem que conversar com a diretoria, com pessoas de cargo acima da gente, e dá um nervosismo de nós somos líderes, então a gente tem que falar, a gente tem que mostrar nossa voz, a gente tem que apresentar nosso projeto, a gente tem que vender nosso projeto.
E isso, para mim, tem sido muito importante, esse meu desenvolvimento, esse meu crescimento como pessoa ali numa apresentação, e mostrar minha opinião, e mostrar uma ideia de inovação. Às vezes a gente gasta um tempo ali para tentar inovar, para tentar criar alguma coisa. Mas isso é bom que a gente fique assim se estimulando. E para mim foi um grande desafio começar em algo que eu não entendia. Então foi um pouco difícil ali, de aquela insegurança de eu vou conseguir, eu vou dar conta, será que vai dar certo? E aos poucos você vê que você dá conta, você vai se estimulando, você vai aprendendo, você não tá sozinho. Você vai atrás de alguém, você tira uma dúvida. E não pode ter vergonha, gente, tem que ir, tem que tirar uma dúvida. Tem que conversar, tem que falar, olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso de tal informação, tem que ir atrás. A gente precisa, né, fazer o nosso projeto andar, a gente precisa fazer com que chegue as informações pra gente, então isso é muito importante. E os desafios a gente vai passando, a gente vai enfrentando e vai aprendendo, e quando você vê aquilo que era um desafio, não é desafio mais. Então, pra mim, isso tem sido muito importante aqui. Então, conversar com as pessoas, conhecer da empresa, a gente não tem uma dimensão do quão grande é uma empresa e quantas coisas as pessoas fazem. Às vezes as pessoas fazem muitas coisas que nem elas percebem. E é muito importante também fazer uma mudança dentro da empresa, sabe? Fazer uma diferença, mudar algo, fazer um projeto que vai facilitar a vida de alguém, que vai fazer uma grande diferença na empresa. Para mim, isso, até o momento, tem sido algo muito grande e muito significativo. Muito legal. Bom, gente, eu posso dizer, dentro da minha trajetória até hoje, que foi um aprendizado constante e com certeza vai ser assim, porque logo no começo eu ainda não tinha muita percepção de como que a vaga iria se linkar com a minha área, que é de engenharia de produção. Só que eu já tinha ouvido pessoas falando muito bem, tanto dos projetos do Rubinova como da empresa do Grupo Natureza. E eram pessoas que também estavam linkadas à engenharia de produção. E assim, cheguei, mas baseada nessas informações que eu tinha recebido, eu me candidatei e fui aprovado. E quando você entra, a gente começa a ter a percepção de como pôde linkar com as coisas que eu estudo na faculdade e com as coisas que eu me interesso também. Porque assim, meu projeto basicamente é um projeto de otimização de estoque. Então assim, tem tudo a ver com a logística, com a questão de aprimoramento, otimização de processos, conforme a Bia falou. Então assim, eu pude conhecer vários estoques, eu conheci também um centro de distribuição, operações assim gigantes e que roda todos os dias, roda muitos produtos. A gente tem que entender também que a gente está trabalhando com pessoas, então assim, uma parte do meu desenvolvimento também foi conhecer gente nova, conhecer gente de diferentes tipos, diferentes formações, de diferentes locais aqui da cidade e até das cidades mais perto. Parte do meu projeto é visitar algumas lojas, alguns estoques, e eu cheguei aí para Trindade também, pude conhecer cada vez mais a dinâmica da loja, como ela funciona. E assim, isso tudo é enriquecedor. Aqui a gente, quando está sendo o gestor do projeto, a gente tem essa posição de líder do projeto. E isso traz um certo protagonismo para a gente, faz a gente se desenvolver muito. E ser o protagonista do projeto não é necessariamente a gente ter que fazer tudo, mas é a gente saber as pessoas certas dentro de cada área para realizar o que precisa ser feito. E assim, logo de cara, a gente já, por estar fora, antes de entrar e se aprofundar, a gente já entra e já começa a ter perspectivas de ideias. É algo assim que é quase que natural. Quando a gente tem esse entusiasmo de querer melhorar as coisas, melhorar o processo, é quase que natural a gente chegar e identificar o que pode ser melhorado. E assim, quando a gente direciona as tarefas para cada pessoa realizar e as entregas vão sendo realizadas e a gente apresenta essas ideias, quer dizer, apresenta essas entregas, é muito satisfatório ver que a operação melhorou em alguma coisa, ver que o time às vezes ficou feliz com a sua entrega porque às vezes melhorou algo que eles não estavam vendo, que era um gargalo, mas aí graças à nossa perspectiva e ao nosso estudo do projeto, porque quando a gente estuda o projeto, a gente pega pequenas etapas e vê, às vezes essa etapa bem pequena pode ser melhorada. E assim, faz uma mega diferença no grande, na visão do macro. É muito positivo isso. E assim, a gente aprende
a estruturar as nossas ideias, porque uma ideia, ela pode ser muito boa, só que ela tem que ser boa nos seus olhos e nos olhos das pessoas que vão aprovar ela. Então a gente aprende a vender a ideia, aprende a montar um raciocínio do começo ao fim, de falar de onde vai sair aquela entrega e aonde vai resultar e qual vai ser assim o ganho, porque a gente começa a ter uma dimensão e apresentar essa dimensão para as pessoas também. É uma das etapas que me favoreceu muito e está me engrandecendo aqui no Hub Nova. Que bacana, João. Eu sou relativamente nova no Grupo Natureza. Eu entrei faz um pouco mais de 2 meses e eu sou estudante de Relações Internacionais. Eu tive contato com gestão de projetos na empresa júnior do meu curso e isso me fez ter vontade de entrar aqui no grupo, me fez me interessar pela vaga. E foi um desafio para mim entrar bem nesse comecinho, porque foi realmente a minha primeira experiência profissional. Sim, eu fiz parte da empresa júnior, só que o impacto é diferente, a organização é diferente. Nós temos aqui uma empresa com 600 funcionários, é grande, tem muitas lojas. E isso é muito interessante também, porque são pessoas muito distintas com as quais a gente está lidando. São pessoas de formações muito variadas que estão aqui com o mesmo propósito, que é fazer acontecer. E isso, inclusive, no próprio Hub, né? Como vocês podem perceber, nós aqui mesmo, os Hubbers, viemos e somos de formações distintas também. Mas eu tenho aprendido muito nesse período. Eu posso dizer isso, que eu já tive um upgrade, assim, dos meus conhecimentos, porque trabalhar com análise de dados, é trabalhar com criatividade, fazendo apresentações, é trabalhar com apresentação de ideias, fazendo slides. Então, a gente faz tudo aqui, a gente aprende a lidar com pessoas muito distintas. E isso é até algo da minha faculdade, né? É ser diplomática, é saber lidar com organizações, pensar no estrutural. É o que a gente tem praticado o tempo todo aqui e eu acho muito interessante mesmo absorver esse conhecimento de diversas áreas. No começo, eu não estava tocando um projeto, eu comecei a tocar um que já havia se iniciado anteriormente, de redução de custos e sustentabilidade. Tem sido muito interessante pegar um pouco dessa prática do financeiro e também do ecológico, né? Buscar entender melhor como a análise de dados pode se mostrar em resultados esses que servem para argumentar, servem para dar visibilidade no que a gente está fazendo. E é nosso papel aqui, né, inovar, dar esse propósito. Por isso, eu posso dizer, né, que teve esse desafio no começo, só que eu tô me adaptando, e tem sido muito interessante no geral tudo que eu tô vivendo aqui e eu fico ansiosa, né, por esse período próximo que eu vou seguir progredindo mais, né. Muito legal. Bom, gente, para lembrá-los que o link para a descrição da vaga está fixado no chat, então, para mais informações, já entra no link também, lê bem a descrição, acompanha as redes sociais também do GN para você conhecer mais, entender melhor a história. É uma história muito longa, porque assim, e que continue crescendo. Tem 45 anos de empresa, então assim, tem muita coisa para vocês conhecerem melhor. E agora nós também vamos para a pergunta. Espero que vocês estejam enchendo o chat com dúvidas, que a gente vai estar respondendo elas. A gente já vai responder, gente. Só um momentinho. Pessoal, aqui no nosso chat a gente ainda não tem perguntas, mas a gente tem várias pessoas aqui com muito orgulho do time do Hub Nova. A gente tem a Gabriele Matos mandando aqui: orgulho demais desse time do Hub Nova. Time Hub Nova impulsiona as áreas do GN. Cada projeto é uma turbina e mais foguete. Orgulho desse time do Hub Nova, a Priscila Gonçalves, que é a líder da área. Priscila, você tem alguma pergunta pra gente aqui, para passar para os meninos do Hub Nova? Tenho, vocês podem falar sobre o projeto, né? Quando o estagiário entrar, como é que é
essa escolha do projeto que ele vai atuar. E diz aí para o pessoal que período que começa, né, a atuação no Hub Nova. Bom, a inscrição, né, ela vai iniciar vai entrar no Hub Nova, a previsão é entre fevereiro do próximo ano. Ela vai ter um projeto, não é entregue aleatoriamente, assim, existe um direcionamento para a pessoa dentro da área que ela cursa. O meu, por exemplo, o meu é de engenharia, e aí eu fui direcionado para esse projeto de endereçamento e PECOF. O PECOF é um manual que a gente recebe do Grupo Boticário para poder a gente seguir e ter um espaço de estoque referência. Então, meu projeto foi totalmente ligado à minha área e, assim, existe como é que se diz? A expectativa, né, da gente entregar novas ideias, entregar novos processos bem elaborados, só que também existe a compreensão de quem está entrando na área, de saber, olha, você está chegando, você ainda vai conhecer, vai estudar a área, vai conhecer a empresa, conhecer as pessoas. E esse período de acolhimento é muito importante porque dá uma aliviada na pressão e em seguida a gente ganha o gás suficiente para poder entregar as nossas ideias. O meu projeto mesmo, eu sou da psicologia e de início parecia que era algo totalmente, meu Deus, nada a ver com o que eu estudo na faculdade. Só que o meu projeto era, primeiramente, entender os processos, mapear o que as pessoas fazem. Quando a gente fala em processo, parece algo muito complexo, mas não. É entender o que a pessoa faz do início ao fim, ver ali gargalos, ver ideias de inovação, ver o que poderia ser melhorado, mas é mapear tudo aquilo que as pessoas fazem e depois implementar uma pessoa que vai ser um usuário-chave, um chave, para documentar esses processos, porque a documentação dentro de uma empresa é muito importante quando falta aquela pessoa que é responsável por fazer aquilo. Muitas vezes as coisas se perdem, as pessoas não sabem como fazer, o trabalho acaba gastando mais tempo. E isso, para mim, tem sido muito importante que eu faça uma ligação com a psicologia, porque na psicologia a gente também está aqui para melhorar o trabalho do colaborador, a gente está aqui para entender o que o colaborador faz, para tentar tornar o ambiente de trabalho mais eficiente, mais produtivo e olhando para o bem-estar do colaborador. Então, para mim, isso foi muito interessante. Confesso que foi difícil, né? Palavras diferentes, processos. Vamos entender processo, o que é uma entrada, o que é uma saída, vamos mapear isso, vamos dar o nome, vamos entender sobre fluxo BPMN, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. E para mim foi muito importante porque eu entrei com muito medo, muito insegura, no tipo, eu vou dar conta, não é minha área, não tem nada a ver com a minha área, eu vou conseguir. E assim, eu até, com a própria Jessie, um dia eu vi ela falando, e ela tava falando várias palavras que eu não tava entendendo nada do projeto dela. E eu virei, Jessie, você sabia essas coisas? Dela, não, eu aprendi, a gente vai aprendendo, você não tá sozinha, vai ter alguém pra te explicar, vai ter alguém pra te auxiliar. Então a gente começa muito inseguro, mas depois a gente percebe que a gente não tá sozinho, que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai indo atrás de conhecimento. Então a gente entra, a gente é muito bem acolhido, né? A gente tem um onboard, uma integração para conhecer sobre também o Grupo Boticário, por a gente ser franqueados do Grupo Boticário, então a gente conhece ali, a gente conhece a empresa no primeiro dia, entende a história da empresa, depois a gente já começa no Hub, a gente tem alguns cursos que faz na universidade da empresa, que é no Uninatureza, então tem cursos sobre criatividade, sobre Excel, sobre como trabalhar em tempo ágil, então a gente também tem esses cursos para ir se habituando. Aos poucos a gente vai sendo apresentado, as planilhas, a gente tem uma planilha de atividades que a gente entra todos os dias, para ver quais as atividades, quais as entregas daquela semana ou da próxima semana para a gente ir se planejando. Então a gente vai conhecendo aos poucos, aí a gente recebe nosso projeto, a gente começa a estudar como a melhor forma de fazer um cronograma daquele projeto, fazer um escopo daquele projeto, o que entra, o que não entra. Então a gente vai se adequando ao projeto aos poucos, para depois realmente entrar e vamos fazer o que está no cronograma. Muitas vezes o cronograma tem desvios, muitas vezes algo que a gente planejou não vai ser possível, acontece, mas a gente vai aprendendo aos poucos. Isso é muito importante e é assim, trabalhar com projetos assim, e a gente não entra desamparado, a gente não fica desamparado. A gente está sempre sendo acompanhado, tem pessoas para tirar nossas dúvidas e não é tipo, acabei de entrar, toma um projeto, faça o seu projeto. Não, aos poucos a gente vai aprendendo e vai crescendo e vai pegando nosso projeto e tornando nosso projeto. A gente pega e abraça nosso projeto e fala, agora é meu, e vai seguindo e se desenvolvendo. Isso é muito bom.
Nós temos também, né, as dailies, que a gente faz muito essa troca, um momento ali de aprender mais o que cada um faz, porque a gente fala do cotidiano, e também os comitês, que são o momento de apresentar os resultados dos projetos. Vocês que já tiveram essa experiência, querem falar um pouquinho sobre? Todo comitê é diferente, não tem comitês que são iguais, todo comitê é uma experiência diferente, às vezes acontece umas coisas ali que a gente não explica, um PPT some, o Google Meet não funciona, mas a gente vai aprendendo, a gente tem que lidar com o nosso nervosismo, a gente tá ansioso para apresentar, a hora que tu vai estar apresentando, continua ansioso, mas a gente apresenta, dá tudo certo no final, a gente consegue mostrar nossas entregas, mas todo comitê é diferente, a gente apresentar para a diretoria, a gente se prepara antes, né, tenta fazer um PPT com as informações necessárias para tudo aquilo, a gente vai se apresentando no dia, conversa com a diretoria traz as opiniões deles, a gente escuta, é muito importante essa troca. Mas pra mim é sempre uma nova apresentação. Às vezes eu tô 100% segura e de repente na hora do comitê eu fico nervosa. E você, João, como é que você se sente? Basicamente é a mesma forma também. Na hora de falar com os diretores, falar com os gerentes, dá aquele nervosismo que você também quer que as suas ideias sejam vistas como algo assim extraordinário, né? Porque a gente trabalha nessas ideias para fazê-las acontecer, para fazer ser algo assim muito bom para a empresa. Mas já aconteceu de eu gaguejar, de eu ficar nervoso, garganta seca. Mas assim, é aquele negócio, não desistir e vai continuando falando, que aí no final você deu conta de apresentar com tranquilidade. Eu acredito que esse é um perfil muito bom para a pessoa que quer trabalhar no Hub Nova, é de não desistir. Porque às vezes tem gente que vai ver empecilhos na sua ideia, mas aí você pega e não desiste, aí você começa a mostrar o benefício daquela ideia, você não desiste mesmo, a palavra é essa, não desistir. E o time do Hub Nova trabalha isso com você. Quando você consegue explicar que a sua ideia é boa, a galera compra isso com você e vai todo mundo até o final para até mostrar que essa ideia é boa. Time do Hub Nova nota 10. Vocês são nota 10, aqui só tem comentário. Obrigada, positivo. gente. A Gabriele Matos, ela fez uma pergunta. Pessoal, qual a parte mais desafiadora do projeto de vocês? Vocês comentaram alguns desafios, né? Mas vamos colocar mais ou menos assim, qual que foi o maior desafio que vocês tiveram até hoje no GN? Vamos colocar dessa forma. Olha, não sei se foi o maior, mas um para mim que foi muito grande foi de implementar a compra de nichos para os Rs, quer dizer, para os estoques dos Rs, que são os espaços dos revendedores. São lojas que são para pessoas que são revendedoras. E assim, o que são os nichos? É a gente pegar uma prateleira, um estante, e a gente mandar fazer pequenos endereços de um material específico. No caso, a gente usou o Polionas. E assim, como é que a gente faz para ser assertivo nesse caso? Porque você tem um espaço disponível e você tem que atender aquele espaço para os produtos. Então, eu não tinha uma base de como calcular isso. Então, assim, para mim foi um desafio de encontrar uma forma de calcular isso de maneira assim assertiva, de falar, nós temos 1000 produtos e nós temos uma prateleira, como é que a gente vai fazer caber 1000 produtos em uma prateleira? É só um exemplo, tá? Esse número não é exatamente esse número, mas assim, foi algo desafiador para mim, mas eu vejo que consegui avançar bem, porque foi mexendo com planilha, a gente pegou acesso ao sistema para poder identificar quais produtos estavam na loja, a gente mediu todas as estantes de todos esses estoques, foi assim, um trabalho assim árduo, sabe, de ir às lojas, pegar uma trena. Eu agora só ando com trena aqui, tá, gente? Então, assim, pra mim, que eu lembro agora, esse foi um grande desafio. Vamos fazer uma sabatina de pergunta aqui. O pessoal tá lá mandando as perguntas no chat. Agora vamos pra Bia. Bia, a próxima pergunta aqui é do Rafael Rezende. Ele perguntou, né, como que é trabalhar no GN e como que é o ambiente de trabalho aqui. Gente, eu gosto muito de trabalhar aqui, eu acho um ambiente muito tranquilo, é leve, né? Aqui todo mundo... A gente trabalha em conjunto, a gente não tá separado em salas, todo mundo senta ali em conjunto. Tudo bem que às vezes a gente se acostuma a sentar sempre no mesmo lugar, às vezes a gente encontra o pessoal de tal time sentado no mesmo lugar, mas
A gente trabalha em conjunto, a gente troca muita informação com as outras pessoas, com os outros setores, com os outros departamentos. A gente não fica só fechado numa sala, só a gente ali conversando. Então tem sempre uma troca, ali na hora do almoço, todo mundo na copa conversando, descontraído. Eu acho um ambiente muito leve, muito tranquilo. Mesmo que a gente tenha contato com pessoas de cargos mais altos, diretoria, com gerência, sempre uma conversa muito... todo mundo tá ali no mesmo patamar, a gente tá conversando, trocando ideias, cada um mostrando a sua opinião. Nós somos estagiários, mas nossas opiniões também contam, a gente também escutam a gente, então é muito leve, muito tranquilo, eu gosto muito de trabalhar aqui, ninguém grita com ninguém, ninguém fala alto com ninguém, né? É sempre uma conversa, às vezes tem algumas conversas mais calorosas, às vezes a gente tem que falar mais sério, mas é sempre muito, muito bom. Agora, continuando aí nossas perguntas, a gente tem uma da produção aqui. E vai para Paloma, para seguir esse roteiro. Paloma, como o estágio tem contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também? Eu acho que principalmente a adaptação de linguagem. A gente está aqui no ambiente que aprende a falar, aprende a se mostrar em público. Isso é algo que acontece muito no dia a dia, né? Falar com diferentes pessoas, expor nossas opiniões para essas pessoas, inclusive na faculdade, apresentações. Às vezes pode ter alguém que tenha uma certa dificuldade de falar em público, como a Jessie falou que tinha esse problema, mas a gente consegue se desenvolver muito bem aqui. E eu gosto muito de chegar, de começar a trabalhar e de sentir que eu estou contribuindo para uma causa. Também esses conhecimentos que eu estou pegando aqui de análise, etc., não só para a faculdade, eu acho que me dão uma abertura para olhar para o mundo assim, de uma forma mais significativa, porque tem muito isso no meu curso, né? Então acho que as duas coisas se complementam muito bem. Gente, olha que bacana, acabou de entrar uma seguidora nova do GN, do nosso YouTube. O nome dela é Sabrina Linda. A Sabrina, acho que ela está interessada na nossa vaga que a gente está subindo hoje, né, junto com vocês aqui. E ela está perguntando, como faço para me candidatar na vaga? Vocês têm alguma dica? Bom, o link está aí, né, para poder se inscrever, tá fixado no chat, Sabrina. Mas o que eu digo é assim, ser você mesmo, é uma das coisas mais que eu posso aconselhar. Porque assim, quando você é você mesmo, eles vão te avaliar por isso e tá tudo bem. Porque também quando você entrar, você você vai continuar sendo você mesmo e continuar entregando as coisas da forma que você gosta. Porque a sua história e a sua perspectiva de mundo é o que faz as suas ideias serem únicas. Eu diria para isso, tanto todas as etapas, ser você mesmo. É só entrar no link, fazer seu cadastro na Solids, lá tem tudo descrito sobre a vaga. Faça seu cadastro e você vai receber os e-mails sobre, e tem as etapas, você vai avançando a cada etapa, mas sempre seja você mesmo, seja com a mente bem aberta, esteja pronto assim para ter que ser criativo, mas também não é meu Deus, eu vou descobrir algo novo, fenomenal. Desenvolva sua criatividade, sua intuição, nossa, seria legal fazer tal coisa, nossa, eu entendo que aqui ia ser bom fazer diferente, fazer de tal forma. Igual o João falou, seja você mesmo, esteja aberto, sempre com a mente bem aberta. Então é isso, né? Eu acho que todas as perguntas já foram bem solucionadas, né? Produção. Então, podemos nos encaminhar para o final. Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bem como que é essa vaga, que vocês tenham esse interesse de estar aqui, de trabalhar conosco. E sigam a gente nas redes sociais, @grupo.natureza. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram. Também temos nosso site, no qual vocês podem dar uma olhada melhor sobre como a nossa empresa funciona, porque além de termos, né, essa parte do Grupo Boticário, temos também da Brahma, nós temos o Chopp Brahma e junto com o Boticário, o Quindice Berenice, as próprias lojas do Boticário, e também trabalhamos com os espaços de revendedor, tanto aqui em Goiânia quanto em outras cidades, né? Aqui no interior, como em Uma, Senador Canedo, Caldas Novas. Então, vocês podem com isso perceber a dimensão do que a gente está fazendo aqui e o propósito que a gente quer entregar de
dar melhorias e de fazer com que essa empresa tenha mais resultados e também seja um ambiente cada vez melhor para a gente trabalhar, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam aqui ano que vem, né? Isso aí. E é isso. Estamos aqui, torcendo por isso vocês, aí. Estamos aqui. Boa sorte, se Boa candidatem. sorte. E até mais.